pregador da igreja. Agora foi. Dona Maria José, boa noite, pastor. Boa noite, Dona Maria José. Deus abençoe você. Janaína Borba, boa noite, amados. Boa noite, Janaína Borba. Para você e a família toda. Deus abençoe. A Tânia, boa noite. Tânia. Tânia. Boa noite, Tânia. João, boa noite a todos. Boa noite, João. A Dona Maria José botou muito triste o acontecido em Saudades, Santa Catarina. Infelizmente, Dona Maria José, a Bíblia fala dos filhos da perdição. Infelizmente. Não tem explicação. Não dá para entender. Edelberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Edelberto. Deus te abençoe. Valdiceia Pérez, boa noite, irmãos. Boa noite, Valdiceia. E também para o presbítero Adilson. Renato, boa noite, compartilhado. Boa noite, Renato. Elcio Chaves, boa noite, amados irmãos, um forte abraço a todos. Boa noite, Elcio Chaves. Deus te abençoe. E um abraço para você. Dona Cátia, boa noite, pastor. Boa noite, Cátia. A Elisete, boa noite. Boa noite, Elisete. Deus te abençoe, Elisete. Marcos e a Jusilene, boa noite. Marcos e Jusilene, boa noite. Jusilene e Marcos e o Gabriel. Jamile. E a Jamile. A Ana Paula Santos, do Adilson. Boa noite, irmãos. Boa noite, Ana Paula. Ana Paula do Adilson. Dona Celi, boa noite. Boa noite, Celi. A tia Ângela, boa noite, meus amados. Boa noite, Ângela. Tá vendo o cabelo da Ângela, né? Ângela loura. Marcele, uma boa noite a todos. Boa noite, Marcele. Para você e a sua casa. A tia Ângela botou oração de graças a Deus e aniversário do Cláudio. Aniversário do Cláudio? Agradecendo aniversário do Cláudio. Agradecimento. Alzenir de Sena, boa noite. Boa noite, Alzenir. Dona Ilma, boa noite, irmãos. Boa noite, Dona Ilma e seu Getúlio. Fran Alves, boa noite. Quem? Fran Alves. Fran Alves. Boa noite, Fran. Deus te abençoe, querida.
Júnior, boa noite. Boa noite, Júnior. Deus te abençoe, meu irmão. E a Dona Maria José pediu oração pelas famílias enlutadas de saudade. Luto, família, saudade. Pela tragédia. A tia Noemi, boa noite na presença de Deus. Boa noite, Noemi. E o Rodei. A Jaque, boa noite, já compartilhou. Alô, Jaque. A tia Noemi pediu oração pelas pessoas da Índia e missionários que lá estão. Edilson Lazarotto botou boa noite. Que bom chegou terça-feira para ouvir a pregação. Boa noite, Edilson. Deus te abençoe, meu irmão. Que a palavra de Deus fale a todos nós. Berenice, boa noite, pastor. Boa noite, Berenice.
Pode parar. Bem, meus irmãos, nós vamos dar início à nossa reunião de oração com o estudo da Palavra de Deus. E eu sempre recomendo que após a nossa live, que os irmãos procurem buscar a presença de Deus com seus familiares. Se você estiver sozinho em casa, ore ao Senhor Deus. Procure, porque hoje é o dia que nós conversamos com Deus. É o dia de nós levar o nosso coração diante do altar do Altíssimo. E como registra lá em Hebreus, que os irmãos tenham coragem, porque nós temos a liberdade de se chegar aos santos dos santos, pelo sangue de Jesus Cristo, que nós abriu o caminho e assim nós temos acesso à presença do Pai, em Cristo Jesus, né? Então, esse é o momento de nós termos essa conversa com Deus, conversarmos com Deus, colocar as nossas situações diante dele e enfim. Então nós vamos iniciar esse momento de estudo e oração na presença do Senhor Deus, uma oração. Oremos. Santo Deus, eterno Pai, nós te louvamos agradecidos, ó Deus, porque a tua palavra está ao alcance de cada um de nós. E nós te louvamos, ó Deus, pela liberdade que tu dás ao nosso país, de podermos estudar a tua palavra, de podermos elevar a ti nossas orações, das igrejas estarem com as portas abertas e voltando, Senhor Deus, aos trabalhos. Por isso nós clamamos a ti, ó Deus, a continuidade da tua bênção constante sobre a vida da tua igreja, sobre a vida de cada um de nós. Perdoa, Deus, o nosso pecado, nossas falhas diante de ti. Venha nos orientar e nos influenciar através da tua palavra. É o que nós clamamos nesse instante no amor do nosso Senhor Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém, Pai. Meus irmãos, o texto que nós vamos estudar hoje, que eu botei como título para o tema do estudo, o que é oração, o que é bênção. E nós vamos descobrir o que é bênção baseado num livro de Jó, lá no capítulo 42, versículo de 1 ao 6. Algum tempo atrás aí eu dirigi um estudo também em Jó 42, de 1 a 6. Mas eu focalizei um outro assunto. E agora nós vamos ver do ponto de vista de Jó o que é bênção e do ponto de vista de Deus o que é bênção, né? É bem interessante nós sabermos o que é isso, porque nós temos uma maneira de olhar para as coisas que procedem de Deus, de que tudo que procede de Deus tem que ser bênção. Mas como nós também somos muito incapazes de avaliar o que Deus está fazendo conosco, tem muitas coisas que acontecem conosco que nós não levamos para o lado da bênção. E é isso que nós vamos descobrir, que muitas das vezes o Senhor Deus está nos abençoando de uma outra forma, de uma forma que não é a que nós esperávamos, mas é bênção. Então nós vamos descobrir o que de fato é bênção, o que eu tenho que entender como bênção, baseado aqui no livro de Jó, no final do livro de Jó, nós vamos observar isso, né? Está lá na confissão dele, a confissão de Jó. Então, respondeu Jó ao Senhor: bem sei que tudo podes, e nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Quem é aquele, como disseste, que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade, falei do que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Escuta-me, pois havia dito, e eu falarei, eu te perguntarei, e tu me ensinarás. Eu te conhecia só de ouvir, mas agora meus olhos te veem. Por isso, me abobino e me arrependo no pó e na cinza. Meus irmãos, se você pegar a vida de Jó, nós podemos aprender uma imensidão de coisas ali. Como que Jó interpretava a bênção de Deus? Jó tinha muito patrimônio, tinha muita riqueza, foi o homem mais rico da época dele, do Oriente. E de repente cai sobre a vida de Jó, sobre a família de Jó, sobre o patrimônio de Jó,
e o Senhor Deus cai aquela situação complicada, e o Senhor Deus tira tudo dele, permitiu que Satanás tirasse tudo que ele tinha, inclusive a saúde. E aí eu me perguntei assim, será que Jó viu bênção nisso? Será que quando nós estamos passando aí por más notícias, por doenças, por sofrimentos, por situações ruins que nós não compreendemos, e nós, ao olharmos para o livro de Jó, nós vamos ver que Jó não entendeu nada, né? E Jó também faz aquelas avaliações que nós estamos acostumados a fazer, que não somos merecedores e enfim, né? Que ele é muito crente, era fiel, ele não entende por que Deus permitiu aquilo na vida dele. E, então eu comecei, ao estudar o livro de Jó, eu comecei a perceber aonde que Jó ia ver bênção nas situações ruins. Aonde que nós podemos ver a bênção de Deus em lugares que raramente ou quase que impossível de nós realmente entendermos que ali tem bênção. Não é verdade? Tem muitas coisas que acontecem na nossa vida que nos levam para o caminho oposto, né? E no meio disso, quando nós passamos por dificuldades, por questões sérias de saúde, questões sérias de problemas graves na família, no seio da nossa família, da igreja, enfim, são muitas coisas que podem acontecer conosco que vão nos levar para um caminho oposto da interpretação daquilo que Deus está fazendo conosco. O que me impressiona muito na vida de Jó é que ele tinha um conceito correto, mas o que eu admirei nele é que ele tinha todo aquele patrimônio, era muito rico, era um homem fiel ao Senhor, justo, ao ponto do Senhor Deus falar com o próprio Satanás, observasse o meu servo Jó, não há homem justo como ele na terra. Pois então eu me pergunto, às vezes, Jó era homem rico, tinha todos os bens, foi avaliado por Deus como um homem justo, foi avaliado por Deus que não tinha ninguém parecido com ele, e o que faltava na vida de Jó? Ao nosso olhar para essa situação, nós somos obrigados a concordar que não faltava nada. Não é mesmo? O que faltaria na vida de Jó? O que nós poderíamos ver na vida de Jó? Que o Senhor Deus permitiu algo porque o Senhor Deus tem um plano, o Senhor Deus tem uma forma de revelar coisas. E aí, por mais que nós venhamos a pensar que está tudo muito bem, e que nós estamos realmente num nível elevado de espiritualidade, espiritual, a vida espiritual elevada, de comunhão com o nosso Deus, mas o Senhor Deus vai olhar para nós e quer nos dar algo mais. É aí então que surgem os nossos problemas no nosso relacionamento com Ele. Porque quando nós estamos indo com tudo bem, está tudo muito bom, está tudo certo, nós podemos orar, Senhor, obrigado por tantas bênçãos. Senhor, obrigado pela bênção na minha família. Senhor, obrigado pela saúde que Tu tens me dado. Obrigado, a Deus, porque Tu tens me dado os bens materiais. E eu não coloco nele o coração, eu estou sempre diante de Ti reconhecendo todas estas coisas. Senhor, muito obrigado. Mas aí daqui a pouco vem uma notícia, você perdeu o emprego, daqui a pouco vem uma notícia que você está com uma doença grave, daqui a pouco vem uma notícia que a coisa não é do jeito que você pensou, e agora as coisas começam a complicar, um passo atrás do outro, a situação vai ficando difícil, vai ficando ruim, e por mais estável que possa ter a vida de uma pessoa, por mais estável que ela esteja, ela nunca vai estar segura de nada, porque nós vamos aprender aqui como que Deus age. Deus age de maneira gloriosa, né? Então nós vamos passar a entender que as bênçãos vão além da nossa compreensão. Muitas coisas que são bênçãos que Deus quer nos dar e que na forma como nós estamos passando naquele momento, nós não aceitamos como bênção. Não dá para associar doença, não dá para associar pandemia, Covid, câncer, nada disso, não dá para associar com bênção. Assim funciona a nossa cabeça. Mas nós vamos ver aqui nesse texto como que o Jó vai tratar desse assunto. A primeira coisa que nós vamos descobrir, a primeira bênção que Jó vai descobrir em Deus que ele não sabia,
mas pensava que sabia, que estava tudo indo tão bem, mas o Senhor Deus quis revelar algo para ele, que nós vamos descobrir que uma das primeiras coisas já está no versículo 1 e 2, que ele tinha que descobrir quem é Deus. E ele vai descobrir então a bênção da onipotência e soberania de Deus. Você já experimentou essa bênção sobre realmente a onipotência divina e a sua grande soberania sobre todas as coisas? Já teve um exercício prático, já teve experiências com isso? Porque muitas das vezes nós achamos que já sabemos isso, mas quando o Senhor Deus quer nos revelar a respeito do seu poder, a respeito da sua soberania em fazer as coisas, nós muitas das vezes não conhecemos isso. Agora Jó começa a observar algo, ele vai realmente nesse texto revelar uma lição preciosa que ele não sabia. Era rico, tinha saúde, corria tudo bem, mas de repente caiu tudo e perdeu tudo, perdeu os filhos, perdeu o patrimônio, perdeu tudo, e aí ele vai descobrir uma coisa no final do livro dele, no livro de Jó. Ele vai descobrir que tudo isso aconteceu por um fato muito simples. Deus é soberano, é onipotente. E é extremamente confortável para ele quando ele descobre isso, porque ele vai descobrir que há segurança nessa descoberta. Ele vai descobrir que realmente, que por mais difícil que pareça a solução dos seus problemas, está sobre o poder de Deus a sua situação. E isso ele vai descobrindo no decorrer que ele vai tendo essa experiência. Deus vai revelando a ele o seu grandioso poder, a sua grandiosa soberania. E essa é uma experiência que ele vai considerar como uma bênção grandiosa para a vida dele. E é para a nossa também. Nós temos que entender a soberania de Deus. Nós temos que compreender a onipotência de Deus. Né? Quantas vezes Deus permitiu coisas nas nossas vidas que era praticamente impossível de ser solucionado, mas que de repente o Senhor Deus resolveu aquilo de uma maneira muito simples. Ele é onipotente. Lembra de Jesus dando uma ordem para o mar? Aquieta-te e acalma-te, pois então ele é onipotente. É ele quem está no comando. E João aprendeu isso. João aprendeu que apesar de ter tantas coisas, mas que tudo aquilo estava na dependência da soberania de Deus. Né? O plano de Deus para nossas vidas, meus irmãos, nem sempre será para o nosso bem. Muitas das vezes nós achamos que não, mas desse jeito não vai ser. Tá? Não. Aprenda uma coisa, tá? O plano de Deus para nossas vidas sempre será, tá? Sempre será para o nosso bem. Mas como assim que pode ser para o nosso bem uma doença? Será? Às vezes eu fico me perguntando que às vezes uma pessoa fica doente, nós oramos, a pessoa morre, e aí eu me pergunto, aonde está a bênção? Eu perguntaria, a bênção que aquela pessoa vai ter no momento da sua partida é tão grandiosa que ela vai para a presença de Deus, a maior de todas as bênçãos. E vai agora morar com Jesus Cristo nas moradas eternas. Eu vou preparar lugar. E foi. Então, meus irmãos, sempre será para o nosso bem. Mesmo que às vezes nós não compreendemos, muitas das vezes nós não conseguimos acompanhar o raciocínio, mas nós vamos vendo que Deus age dessa forma, tá? O plano de Deus, tá? Lá em Isaías 55:8, tá? Nós vamos aprender que quando Deus começa a fazer certas coisas, meus irmãos, que está na esfera do conhecimento dele, porque nós não conseguimos compreender, entender, não cabe dentro das nossas limitações, não dá. Por isso você vai entender lá em Deuteronômio as coisas visíveis, as coisas que são, isso pertence às que são cobertas, elas pertencem a Deus. Porque tem coisas, meus irmãos, que Deus não revelou, porque isso pertence a Ele. E aí nós começamos a entrar em conflito, nós temos dificuldade para lidar com isso. E realmente nós temos essa dificuldade. Aí ele vai dizer lá em Isaías 55:8 o quê? Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, né? Nem os vossos caminhos, tá? Os meus caminhos, diz o Senhor.
Às vezes nós estamos pensando coisas, meus irmãos, e nós temos um defeito, o defeito é que é grave. Às vezes nós queremos pensar como Deus. Nós queremos dizer para Deus como que tem que ser feitas as coisas. Mas isso é fruto das nossas necessidades. Isso é fruto da nossa forma de tentar resolver o problema. Portanto, dentro daquilo que nós estamos acostumados a lidar, nós chegamos para Deus e dizemos assim: Senhor, a melhor forma que tem para atender a minha necessidade é se Ele fizer isso. Aí o Senhor vira para nós e diz assim: os meus pensamentos não são de vocês. Seria a mesma coisa que nós virássemos para Deus e dissesse assim: ele está limitado a resolver porque não existe outra solução. Não existe outra solução. Dentro da maneira como eu estou vendo, para resolver esse caso, só se Deus fizer assim, assim, assim. Né? Só se Deus caminhar por esse caminho, porque se não for assim, não vai dar certo. Eu fiquei imaginando, meu Pai do céu, como é que a gente não consegue perceber. Os meus caminhos não são caminhos de vocês. Eu tenho uma forma de abençoar você que você não vai poder alcançar, não vai entender. Por isso ele diz isso, ele chega a dizer quase algo semelhante lá em Isaías 43:13. Antes que houvesse dia, eu era, e nenhum há que possa livrar alguém das minhas mãos. Ele vai dizer: agindo eu, quem impedirá? Meus irmãos, já notou que quando nós estamos com problemas graves, nós começamos a ver obstáculos aonde não tem, nós começamos a aumentar o tamanho do problema, nós temos uma dificuldade muito grande, meus irmãos, de colocar Deus dentro do nosso tamanho. O nosso Deus é colocado dentro dos nossos valores. Se você precisar de R$500 agora no final do mês, você começa a orar achando que Deus precisa me arrumar 500. Colocamos Deus nisso, que se Ele não arrumar 500, Ele não tem condições. Isso me lembra muito quando o Josué mandou os espias entrar na lanterna lá para espiar. O que eles viram lá? Chegaram lá no meio do povo e disseram: vimos gigante. Eles olharam para nós como se fosse formiga. Ai, é muito problema, nós não vamos conseguir. Como que nós podemos conseguir? Como que nós podemos resolver esse problema? Aí Josué vai e chama a atenção de todo mundo. Ele e o Caleb. Por quê? Não é da forma como vocês estão achando. Temos que confiar no Senhor e deixar Ele resolver. Porque as nossas limitações nos levam a uma solução simples. E outra coisa que eu me lembro de Moisés na frente do mar ainda fechado. Né? Moisés chegou ali, o Egito atrás, fogo segurando o Egito lá, e ele na frente do mar, e Moisés olhou e falou: como é que a gente vai resolver isso? E não tem como resolver isso, mas o Senhor do céu está falando com ele: Moisés, os meus pensamentos não são os teus, foi eu que conduzi vocês para esse beco sem saída. Agora você acha que eu não tenho como tirar vocês daí? Por maior que seja o obstáculo, por maior que seja o problema, Jó aprendeu que Deus é soberano e aprendeu sobre a onipotência de Deus. Moisés aprendeu, Josué aprendeu, Caleb aprendeu, todos aprendem com a soberania de Deus. E sabe quando é que nós aprendemos como isso? É quando nós passamos por sofrimento, passamos por situações graves, e aí Deus age. Quando Deus age, Ele revela quem Ele é. Quando Deus age, é aí que nós conseguimos vê-lo, ver através das ações. Tem uma outra coisa bem interessante nesse texto: a bênção de reconhecer a sua ignorância. Jó fala isso aqui, né? Quem é aquele que disseste que sem conhecimento encobre o conselho? Na verdade falei que não conhecia, que não entendia, coisas maravilhosas demais para mim, coisas que eu não conhecia. Foi humilde agora, mas no início, você sabe o que ele disse para Deus lá no capítulo 23? Ele diz assim: se eu encontrar o trono de Deus e colocar a minha situação diante dele, eu vou encher a minha boca de razão, vou falar com o Senhor, eu vou falar com ele, tá? E vou entender todas as palavras que ele falar para mim. O Jó estava meio rebelde. E vou entender todas as palavras que ele falar para mim. Ficou zangado.
desafiou, achou que podia responder. Né? Aí quando você chega nos capítulos seguintes, você vai encontrar o Senhor Deus dizendo para Jó assim, presta bem atenção, Jó, eu te perguntarei e tu me farás saber. Ô Jó, onde é que você estava mesmo quando eu dei ordem para o mar no passado ali? Ô Jó, mas hein? Onde eu estava, hein? Pois é, não sei. Todas as perguntas que Deus fez, o Jó teve que ficar vermelho, porque não dava para ele responder. Por quê? Quando Jó falou essas frases, Jó falou de coisas que ele não conhecia. Ele falou de coisas que estavam além do conhecimento dele, que ele era ignorante com relação àquilo. Então ele descobriu uma bênção maravilhosa. A bênção maravilhosa que quando nós estamos passando por situações difíceis e achamos que tem que ser resolvido dessa ou daquela forma, o que nós vamos encontrar é Deus revelando a nós a nossa ignorância do poder dele, a nossa ignorância da forma como ele pode agir. Não existe nada que ele não possa fazer. É o que ele diz ali em Isaías 43. Agindo eu, quem impedirá? Jó experimentou isso, ele viu isso acontecendo diante dele. É Deus agindo, falando, comunicando, mudando situações. É impressionante. Isso sim é uma bênção grandiosa. Tá? A sabedoria de Deus está infinitamente longe do alcance do homem. Isso mesmo, meus irmãos. A sabedoria divina não dá para nós chegar perto, não dá para nós tentar entender. Não dá para nós tentarmos compreender até onde vai a sabedoria divina. Se você tentar fazer isso, você vai chegar ao mesmo conceito de Paulo. Se você abrir a sua Bíblia, abre lá em Romanos capítulo 11, do versículo 33 até o versículo 36, e você vai entender por que Paulo... Quando Paulo quis estudar sobre a soberania de Deus, que começou lá no capítulo 9 e vai até o capítulo 11, quando ele sai do capítulo 11, quando ele tenta se aprofundar na soberania, quando ele tenta entender a mente de Deus, quando ele tenta entender como Deus faz a coisa acontecer, sabe como é que ele sai aqui no capítulo 11, no versículo 33 em diante, ele diz assim, ó profundidade da riqueza. Ele esbarrou lá chegou num ponto que a cabeça não conseguiu passar para frente, tanto de sabedoria como de conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Mas nós queremos saber, né? Nós achamos que podemos entender a mente de Deus, que Deus tem que fazer assim, porque tem que ser assado. Só tem um detalhe, não é o caminho. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que lhe venha a ser restituído? Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória eternamente. Amém. Paulo começou a estudar a soberania de Deus, a onipotência de Deus, foi entrando ali pelo assunto, foi quando ele pensou assim, agora eu estou dominando esse assunto, ele esbarrou na grandiosa soberania e parou ali e sai do texto no capítulo 11, lá no finalzinho do 33 ali, ele sai, ó, não deu, não dá, não tenta entrar nessa área. Quando Calvino vai falar sobre predestinação, Calvino diz assim, ao entrar nesse assunto, entre com muita humildade para não pecar. Porque não temos parâmetros, não está, isso é soberania de Deus, pertence a Deus. Quando Deus quer te abençoar, olha que bênção que ele teve. Ele descobriu a ignorância dele, ele descobriu as suas limitações, Ele descobriu as suas limitações, as maravilhosas sabedoria dos desígnios divinos. Como é que nós podemos pensar que Deus vai fazer dessa forma ou daquela outra? Jó estava muito bem financeiramente, estava muito bem com sua família, estava muito bem com sua saúde. O Senhor Deus vai lá e permite cair a casa dele, cair tudo, morreu os filhos, morreu os gados, morreu tudo, acabou tudo, pegou uma doença braba e a mulher ficou falando na cabeça dele. Isso mesmo. Abandone esse teu Deus e morra. Ficou nervosa. Não é mesmo? E aí? O Senhor deu, o Senhor tirou. Louvado seja o nome do Senhor. Jó é assim, Jó deve ter visto. Decepcionou o diabo. O diabo pensou que ia levar vantagem com ele. Não levou, não. Não é verdade? Meus irmãos? Ele fala assim,
como que eu vou entender isso aí? Não dá para me entender. Ele falou assim, se eu encontrar o trono dele, eu vou conversar mais. Aí depois o senhor veio num redemoinho e começa a puxar a conversa com ele. Aí complicou. Porque o senhor começou a falar de coisas que ele não tinha condições de responder, porque não encaixa aqui, ó. A mesma coisa que Paulo, quando entrou sobre a soberania, a onipotência dele, foi antes, ficou meio tonto, saiu antes que deu uma dor de cabeça aí, né? E fica meio doido. Então saiu fora do assunto, falou assim, pronto, quando chega no capítulo 12, vai tratar da prática, daquilo que ele ensinou até o 11, agora ele vai botar em prática no capítulo 12 em diante. E diz aqui, ó, descobrir, não murmurar. Nós somos murmuradores, viu, gente? Somos. Não murmurar querendo descobrir por quê, ou se justificar. Você sabe como que a gente se justifica? Você sabe que nós murmuramos, né? O crente, quando começa a acontecer coisa com ele que está além do conhecimento dele, ele começa a murmurar. Mas será por que está acontecendo isso comigo? Eu não sei, eu vou na igreja, eu dou meu dízimo, eu sou frequentador da igreja, eu faço isso, eu levo a minha família, faço uma listinha para Deus de tudo aquilo. Virou santo agora ele vira santo. E começa a querer questionar o Senhor. Bota o Senhor, quer botar o Senhor na parede. Ó, eu vou dizer, igual Jó. Jó achou que podia chegar lá e botar o Senhor na parede, dizendo assim, ó Senhor, eu sou justo, tá? Eu sou justo, tu sabe disso, eu sou crente, tu sabe disso, viu? E a minha família também é crente, tu sabe disso. E por que está acontecendo isso comigo, Senhor? Nós somos assim, murmurador, contador de história, né? Murmurador, querendo descobrir o porquê. Por que está acontecendo? Vou ensinar uma coisa, meus irmãos. Nunca pergunte por quê, mas pergunte para quê. Que a melhor forma que tem de lidar com isso é perguntar para quê, que você vai mudar de posição. O porquê você fica acomodado. Para que você tem que sair e descobrir. O que o Senhor tem para nós. Por quê? Ou se justificar, que não merece. Se dia uma pessoa falou, não, mas está acontecendo isso com aquela pessoa, mas ela não merece. Eu vou lembrar assim, você sabe o que a Bíblia ensina sobre merece? O salário do pecado é a morte. É isso que merece ela, eu, tu, todo mundo. O salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus, né, nos dá a vida eterna. Então, vai buscar o que merece para você ver, vai. Tem muita gente aí querendo pregar, ensinar. Você não merece isso. Eu ordeno aquilo. Cuidado. O salário do pecado é a morte. Nós somos pecadores. Descobriu também que o conhecimento procede de Deus. Observe bem. Ele diz aqui a verdade, falei que não entendia coisas que eu não escuta, minha esposa havia dito, e eu falarei e eu te perguntarei e tu me ensinarás. Jó ficou humilde. Olha quanta bênção que o Jó aprendeu. Olha quanta bênção que ele não estava usufruindo porque estava com tudo a maré mansa dele. É difícil? É. É muito difícil de aprender dessa forma. Difícil mesmo. Tá? Pensa, eu sei que vai ser fácil, que não é. Mas está sob o controle. Está sobre a mão poderosa do Altíssimo. E nós não podemos esquecer estas questões. Tá? Descobrir que o conhecimento procede de Deus. Não tenta eu tentar descobrir, não, eu conheço a Bíblia. Não vai nessa não, isso é arrogância, isso é presunção. Viu? Não conhecemos. Não temos capacidade para isso. Não dá para nós acompanhar o pensamento de Deus. Tá? As coisas reveladas pertencem ao homem, as que não são reveladas pertencem a ele. Ele revelou para nós aquilo que cabe na nossa cabeça. Porque aquilo que não cabe, ele não vai revelar. Porque nos ama. Quanta bênção que ele aprendeu, hein? A bênção de reconhecer a sua ignorância. Você já passou por isso? Já descobriu como nós somos ignorantes? Já descobriu como nós não sabemos nada? Se dia alguém falou, conhece nada, nada. Se for comparar com o Senhor lá, aí acabou mesmo. Às vezes nós somos meio arrogantes, né? Não, eu conheço. Não conhece, meu irmão. Vamos ter humildade. Jó tem esse caminho na frente dele e ele vai revelar realmente, ele descobre e reconhece a sua ignorância. Falei de coisas que eu não conhecia, hein? Falei de coisas maravilhosas demais para mim, estava longe no meu alcance. Me perdoa. No final vai pedir perdão. Sim, meus irmãos.
Que bênção que existe às vezes no sofrimento, que bênção existe, meus irmãos, nas coisas difíceis que estão acontecendo em nossas vidas. O que nós temos que ter é a paciência de esperar em Deus, a solução de Deus. Esse período de Jó foi longo, não foi fácil, foi difícil. Assim é de todos nós e de outros homens de Deus. A palavra de Deus é muito clara nisso. Há bênção na situação que você está passando. Agora, você aceita como bênção? Porque o que me leva a raciocinar no capítulo 42, tá? E você vai ver que o Senhor Deus deu tudo em dobro para ele. Ele deu mais filhas, passou a ser o dobro daquelas que foram para o céu, e agora ele tem aquelas filhas todas lá de novo, né? Os filhos dele, ele deu, então teve o dobro dos filhos, os dobros de animais, o patrimônio dele dobrou, ele ficou riquíssimo de novo, não é isso? Voltou tudo ao normal, a saúde voltou ao normal, e ele considerou, sentou, agora está tudo bem. Foi assim que ele pensou? Foi não. Ele pensou uma coisa que é muito difícil, mas ele aprendeu as duras penas. Ele aprendeu que a verdadeira bênção é conhecer Deus. A verdadeira bênção é ver Deus nas situações difíceis da sua vida. Porque é isso que ele vai dizer. Essa sim é a verdadeira bênção. Não adianta nada ele ter aquele monte de patrimônio se ele não conhecesse a Deus. Ele dá glória a Deus no final. Ele diz amém. Porque conheceu a Deus. Isso mesmo. Descobriu. Tiago vai nos ensinar, quer sabedoria? Quer? Pede a Deus, que a todos dá, sem medida. Pede a Deus, peça com fé, sem esmorecer. Lá em Tiago capítulo 1, versículo 5, você vai achar. Meu irmão, o que é bênção para você? Bênção é só as maravilhas? Será que bênção é só as coisas que são boas, né? Ah, Deus me abençoa tanto, me abençoa tanto. Aí quando perde o emprego, Deus não abençoa. Não, essa não. Aí não, o que é isso? Né? Perdi o emprego, estou ganhando dinheiro, ou fiquei saúde, estou doente, vou para o hospital. Quanta gente entrou com o coronavírus no hospital, saiu com saúde. Aprendesse o quê? A bênção de Deus. Viu Deus agindo? Viu. Deus agiu, mostrou quem Ele é, mostrou que Ele está no controle, que é onipotente, que é onisciente. Hein? É soberano, vai entrar e sair quem Ele quer, quem Ele não quer vai ficar, porque será mais abençoado ainda do que vai encontrar com Ele. É bênção, tem bênção em tudo tanto. Bênção. Agora, a nossa deficiência é a forma como nós entendemos a bênção. Quantas vezes nós achamos que bênção é só quando está tudo indo muito bem. Mas quando o Senhor Deus coloca uns certos limites em nós para nos ensinar algo profundo para a nossa vida, para se revelar ao coração do crente, para se revelar ao coração dos salvos, dos seus filhos, né? Aí dá a impressão que nós não queremos não conseguimos ver bênção nisso, né? Não conseguimos bênção. O Tiago chega a dizer assim, tendes por motivo de alegria ao passar por várias tribulações, né? Motivo de alegria como? É ver o final da tribulação e lá ele tem motivo de alegria, tende por motivo de alegria, porque vocês vão passar. Vai passar, porque o Senhor Deus é soberano, é grande, Ele vai te trazer alegria. Quantas pessoas, meus irmãos, têm aprendido isso? Aonde você conseguiu ver Deus? Aonde você está conseguindo ver Jesus? Porque agora, no final desse texto, nós vamos aprender algo, a bênção, que nos leva ao arrependimento. Muitas coisas que nós estamos fazendo errada. Muitas coisas nós interpretamos errado. Muitas coisas nós não entendemos errado. E o Senhor Deus então vai nos levar a compreender da forma dele, pela sua soberania. Porque quando chega aqui no versículo 5 e 6, ele diz assim, eu te conhecia só de ouvir, mas agora os meus olhos te veem, por isso me abomino, me arrependo no pó e na cinza. Depois que ele tem esse confronto com a realidade,
depois que ele tem essa visão gloriosa de Deus agindo na vida dele, depois que ele sente a presença de Deus no seu coração, que sai da teoria para a prática, que ele era um crente teórico, agora ele é um crente prático. O que ele sabia sobre Deus, agora ele experimentou. O que Deus é bom, ele sabe que Deus é bom, que Deus tem poder, ele sente que Deus tem poder. É exatamente isso. Ele tem um aprendizado profundo. E quando ele aprendeu todas estas coisas, nasce no coração dele um sentimento de arrependimento por ter feito o que fez. Apesar de tudo que perdeu, nós poderíamos até dizer, ele tinha razão em falar certas coisas, né? Mas Deus não pensa assim. Não tenho razão, tem que confiar em mim. Porque eu sei o que estou fazendo. A bênção que nos leva ao arrependimento é conhecer a Deus em Cristo Jesus. Queres uma bênção maior do que essa? Você que é crente, você que já aceitou Cristo no coração, você que já professou a sua fé numa igreja, você que tem Jesus, existe uma bênção maior do que conhecer Deus em Cristo Jesus, porque foi isso que ele fala para Filipe. Tu me pedes para ver o Pai, eu estou tanto tempo convosco, Filipe. Quem vê a mim, vê o Pai. Quer uma bênção maior do que essa de ser salvo? De sentir salvação? De sentir, ter certeza absoluta? De não estar em dúvidas? Não sofrer com dúvidas após a morte? Mas vou morrer, para onde eu vou? Não existe isso no coração de um crente salvo. Existem bênçãos maiores do que ser crente? Não existe. Não fique olhando para os bens materiais, porque isso não é bênção comparada à bênção espiritual. A bênção de estar com Deus. A bênção de andar com Jesus. Ser levado a ver a Deus através do sofrimento. O João aprendeu a ver Deus no sofrimento. Sabe por quê, meus irmãos? Porque nós temos que concordar com uma coisa, né? Porque quando a coisa vai bem, nós até relaxamos um bocadinho, fala a verdade. Relaxamos. Quando a coisa está boa demais, nós já não vamos, tem um culto ou outro que a gente não vai, né? Já não estamos mais tão agarrados na Bíblia. Sabe por que isso acontece? Nós nem oramos mais direito. Sabe por quê, meus irmãos? Porque a sensação que traz quando as coisas vão bem é a sensação que nós não necessitamos de nada. Foi exatamente isso que aconteceu com a igreja de Laodiceia. Estou rico e abastado, não preciso de mais nada. O Senhor Jesus virou para ela e falou, tu és cego, nu e miserável. Eu fico olhando para o texto e fico falando, meu Deus do céu, por que eles pensaram isso? Sabe por quê? Você está ruim? Sua situação financeira está ruim? Imaginou se você botasse a mão num R$1 milhão agora? Você ia ficar tranquilo. O que ia acontecer logo em seguida? Não preciso mais nem orar mais tanto, né? Tá bom, tudo que eu quero eu consegui. Eu paguei minha conta, estou tudo certinho, posso até, né, gastar um dinheirinho a mais, eu posso fazer isso. Começa os olhos a dar pelo mundo e começa a soltar as rédeas, você viu? Que a coisa é assim. Estão lembrados dos 10 leprosos? Estão lembrados dos 10? Pois é, os 10 leprosos gritam, Senhor, Senhor, da vida, misericórdia. O Senhor Deus vai lá, chama eles e cura eles. Falou para eles, vocês vão lá no templo. E quando eles foram salvos. Ficaram curados, aliás. Ficaram curados. O leproso ele era marginalizado, o leproso não podia ter família, o leproso não podia viver em comunidade, o leproso não podia trabalhar, o leproso estava isolado. Ele era isolado à distância. Tinha alguém que levava comida, que deixava num canto lá para eles irem buscar de vez em quando. Aí o Senhor Jesus quis falar e cura os 10 leprosos. Um voltou e os 9, sabe por que não voltou? Porque agora eles se sentiram livres. Não, agora nós estamos livres, nós podemos andar. Agora nós temos aí o templo aí autorizou que nós estamos curados. Agora eu vou voltar a trabalhar, vou voltar a fazer não sei o quê, vou me envolver, vou fazer, vou acontecer. Eu estou bem. Esqueceram de agradecer, foram ingratos. Meus irmãos, a situação, quando está muito boa, as pessoas são ingratas. É terrível, mas é verdade. Muitas coisas que o Senhor Deus faz em nossas vidas, meus irmãos, quantas vezes as bênçãos se tornam um obstáculo.
Deus curou, 9 serviu para o obstáculo, foram para o mundão, não voltaram. E quem voltou ainda foi um samaritano. Meus irmãos, quando a coisa vai boa, acontece isso. Mas aí, com Jó, ele agiu diferente. Foi levado a ver a Deus através do sofrimento. A ação de Deus é vista na prática, na resposta das orações, nos desafios. E isso está orando? Mas se Deus sabe todas as coisas, por que eu tenho que orar? Tem que orar para poder experimentar a resposta da oração, que é uma confirmação da nossa fé. Como é que eu vou confirmar a minha fé no Senhor se o Senhor não responde? Como que eu posso confirmar que Deus está comigo se eu não estou com Ele? Se Ele não pode revelar isso para mim? Uma coisa é eu ler, outra coisa é eu botar o joelho no chão, orar e pedir ser atendido. Aí pode falar como Jó, agora eu vejo Deus. Que é bem diferente de ouvir sobre Deus. Sentir a sua presença no conforto, na espera, fortificando a fé. Nós sentimos a presença de Deus, meu irmão, quando Deus agiu assim com Jó. Antes eu te ouvia só de falar, mas agora o sofrimento me trouxe a tua presença para a minha vida. Eu sinto tu ao meu lado. Senti o Deus tão próximo deles, fazendo, acontecendo, conversando com ele. Nunca conversou antes, estava tudo indo muito bem. Quando o diabo vai lá tentar derrubar ele, falou para Deus: tu cercaste ele de bênção, aí é mole. Aí é fácil. Se o Deus é mesmo, você acha que é isso? Eu vou tirar a cerca. Vai lá, faz o que você está querendo. E você vai descobrir por que eu botei a cerca. Por que eu abençoo ele. Porque eu quero abençoar. Porque eu amo Jó. Meu irmão, Deus nos ama. Quer nos abençoar. Por isso, tudo que acontece conosco procede de bênção. Bênção. Às vezes entendemos? Não. É difícil de entender? É. Isso mesmo. Meus irmãos, a doença, a dor, tá? É um professor rude. Isso mesmo. As situações do nosso sofrimento, ela é um professor rude, tá? Que nos leva sob pressão, mas que no final é bênção. A revelação no cuidado divino só deixa uma saída para nós. Foi o que aconteceu com Jó. Quando Jó viu que estava perdendo tudo, que começou a perder as coisas todas, aí o Jó parou para pensar e falou assim: o que aconteceu comigo? Aí ele começou a orar, começou a buscar, foi buscando, foi desafiando, chateado, ainda arrumou 3 amigos ainda que só usaram palavra para aborrecer ele. Tem gente assim, viu, que quando avalia a pessoa, tem gente que avalia um crente numa fase da vida. Não faça isso, hein? Não avalie as pessoas numa fase da vida deles, é perigoso. Foi o que os amigos deles lá fizeram, lá o Bildade, lá o Elifaz, né? Não, cuidado, foi uma fase que ele estava passando. Ali já começou a história. Não, você está passando por isso, porque você pecou muito, porque não sei o que. Tem gente assim, né? Ó, tá acontecendo isso com você porque você está em pecado, tá aí pecando. Tá acontecendo com você porque você está em pecado. Isso é coisa de demônio, isso é coisa do diabo. O que é isso? Tem nada disso. Tira isso da cabeça. O que está acontecendo é a vontade soberana de Deus, é plano de Deus para a nossa vida. Ponto final. A revelação do cuidado de Deus levou Jó para um ponto. Aí ele vai citar aqui no versículo 6 assim: por isso tudo que eu passei. E por essa experiência que eu tenho com Deus agora que eu estou vendo Deus, ele diz assim: por isso me abobino, me condeno, me arrependo no pó e na cinza. Chegou um momento que ele não sabia por onde correr mais. Ele falou assim: rapaz, o que eu fiz? Falei demais, eu. Aí ele se arrepende, é levado ao arrependimento pelo próprio Deus. É isso que o Senhor Deus faz conosco. Sabe onde está a bênção? Na forma como Deus nos leva ao arrependimento. Na forma como Deus nos resgata para Ele de novo. Através do arrependimento. É isso, meu irmão. E para concluir, queridos,
nós vamos ler Tiago, capítulo 5, versículo 11, que diz o seguinte: eis que temos por felizes os que perseveraram firme. Presta atenção agora o que Tiago vai falar. Tendes ouvido da paciência de Jó, e viste que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Ouviste sobre a paciência de Jó, e o fim que o Senhor deu a ele foi perseverante. Aprendeu com Deus. Aí eu termino com uma pergunta simples para você responder. O que é bênção para você? Será que para tudo que nós olharmos, não conseguimos ver a bênção de Deus? Com certeza, há momentos difíceis de ver a bênção de Deus. Mas tenha certeza absoluta que Deus está te abençoando, está nos fortalecendo, está cuidando de nós. Amém, irmãos? Que Deus nos abençoe e nos guarde cada vez mais. Nós temos aqui algumas orações, tá? Para você fazer agora na sua casa aí. Nós temos orações, meus irmãos, para fazer pela Índia, que está lá com aquele problema gravíssimo de pandemia. Eu estava lendo hoje, já deu mais de 20 milhões de mortes. 20 milhões de pessoas contaminadas na Índia. A coisa está complicada lá, tá? E também nós gostamos de continuar a oração pela Rose e o Teodoro, irmãos nossos aqui, queridos nossos, tá? Eu gostaria que você que está me ouvindo agora orasse intercedendo diante de Deus, eles que estão com Covid. Para o Senhor Deus remover, como já está começando a acontecer dentro do tempo de Deus, da forma de Deus, né? E também temos agradecimento de aniversário do nosso irmão Cláudio, né? É o esposo da Ângela, está fazendo aniversário. Deus abençoe a vida do Cláudio. Vamos orar agradecendo a Deus por ele, pela vida dele, tá? E também, meus irmãos, orar pelas famílias, né? Daquela tragédia que aconteceu aí numa cidade de Santa Catarina chamada Saudade, né? Eu gostaria que os irmãos orassem pelas famílias, das professoras que morreram e das crianças. Ninguém sabe explicar o motivo daquela loucura que aconteceu ali, mas isso faz parte do plano de Deus, não sabemos como e não temos condições de interpretar isso. Mas o Senhor Deus está no comando de todas as coisas, por pior que elas pareçam. Deus abençoe essas famílias enlutadas, confortando-as cada vez mais. Ok? Então, quando terminar aqui, ore para esses pedidos. Tá? A Berenice pediu oração pelo marido dela, que está com início de depressão. Vamos orar pelo marido da Berenice. Berenice. Como é o nome dele, Berenice? É Beto. É Beto, igual o Beto daqui. Vamos orar pelo Beto. E o Jorge Pereira pediu oração pela família dele. Jorge Pereira. Família. Os irmãos estão anotando? Anota aí. Jorge Pereira. E o Cristiano também pediu oração pela família dele. Cristiano Penquis. Cristiano. Família. A Fátima pediu oração pela dona Raquel. Fátima não. Dona Raquel. É a mãe do Paulo, não? Não sei, ela só botou pela dona Raquel. É? Vamos orar então pela dona Raquel. Vocês entenderam aí, meus irmãos? Anotou? Anota aí. Ó, Jorge Pereira, oração pela família. Cristiano, também pela família. Dona Raquel, tá? Oração lá pela Ida, pela Berenice, que é o esposo dela também. Orar pelo Beto, tá? E pela Rose e Teodoro e agradecimento de aniversário, tá? O seu Carmelito também pediu pela família dele. Oração também para a família do Carmelito. Seu Carmelito, um abraço. Família do Carmelito, para a família dele. Esse dia eu vi uma foto da família do Carmelito. Família bonita, hein, Carmelito? Oração pela família do seu Carmelito. Ok? E o Cristiano, que pediu pela família, pediu para botar também a Má Soares.
na oração. Amar Soares. Então vamos orar também pela Amar Soares. E Marco. E Marcos. Meus irmãos, tem que anotar, é muito nome, tá? Se anotar, a gente esquece tudo. Eu, né? Eu já estou mais velho. Talvez você é novo ainda, não vai esquecer. Ok, então, vamos orar por essas pessoas, colocar diante do trono de Deus. E vamos orar durante a semana toda, tá, meus irmãos? Sempre lembrando, sempre trazendo a memória. E quando terminar a reunião agora aqui, o irmão vá lá para seu quarto, para sua casa, lá e leve a Deus todos esses pedidos de oração. Vamos orar então nesse momento, encerrando assim esse momento de culto. Oremos então. Deus eterno, nós te louvamos imensamente, ó Pai, te agradecendo, ó Deus, porque a tua palavra nos orienta, nos ensina a termos uma comunhão contigo, ó Deus, para o nosso aprendizado. Aprendemos, ó Deus, sobre o que é bênção nas tuas mãos e aquilo que não entendemos, não compreendemos, ó Deus, faz parte da economia divina. Tu é o Deus Todo-Poderoso, sabe todas as coisas. E nós, ó Deus, temos que aprender que tudo que procede de Ti é para nosso bem. Nós te louvamos por isso, ó Deus, porque Tu tens nos ensinado isso. Clamamos que Tu venha abençoar todas as pessoas que estão na live, todos os pedidos de oração que aqui foram feitos, ó Pai. Abençoe a todos, ó Pai. Atenda, Senhor Deus, a necessidade de cada um aqui, porque Tu és o Deus Todo-Poderoso, sabe todas as coisas, sabe quem, Senhor Deus, nós falamos aqui. Não precisamos repetir o nome, Tu és nosso Deus. Por isso nós clamamos a Ti, abençoe essas famílias, abençoe essas pessoas, e que eles possam sentir a Tua santa presença na vida deles, que consigam Te ver, ó Deus, na prática, Te ver, ó Deus, agindo a favor deles. Assim como nós todos, ó Deus, também temos Te visto agir em nossas vidas. Perdoa, Deus, o nosso pecado, perdoa nossas falhas diante de Ti. É o que nós clamamos em Cristo Jesus, o Teu Filho amado. Amém, Senhor. O Leonardo França colocou: amém, uma boa noite de descanso a todos e ao irmão Durval e família. E a narradora das mensagens? A narradora das mensagens é Brenda. O Cristiano está agradecendo pela atenção. Deus te abençoe, Cristiano. Porque leve a mensagem de amor, isso, ao teu serviço, eu me consagro, bendito Senhor. Ser um vaso de bênção, paz de bênção sem par, anunciando Deus crentes em Cristo, sobre vossos dos céus hão de entrar, faze-me vaso de bênção. O Berlandes colocou: obrigado, meu amado pastor Durval, pela excelente mensagem. Que o Eterno abençoe grandemente todos vocês. Deus nos abençoe, né, Berlandes? Que nós possamos continuar esse aprendizado glorioso com Ele. Todos nós temos aprendido muito com o Senhor nosso Deus.
Espírito Santo tem nos orientado na prática. A Ângela falou que o cabelo dela tá branquinho. Eu vi, Ângela, teu cabelo branco. Não é pela idade, eu sei. O Cristiano tá perguntando quando vão ser os próximos cultos. Quinta-feira tem estudo bíblico, Cristiano. Domingo de manhã, escola dominical. E à noite, nós estamos na igreja transmitindo. Domingo. Tem live todo dia. Escola dominical também. Boa noite, meus irmãos.